Olá, nós estamos dando início a um curso de leituras e comentários do Itinerário da Mente para Deus de São Boaventura, um texto clássico do pensamento medieval, pensamento que é, ao mesmo tempo, filosófico, teológico e místico. Nesta primeira aula, nós iremos fazer uma introdução sobre a vida e a obra de Boaventura e também sobre o sentido desta obra que vamos estudar e comentar, o Itinerário da Mente para Deus. Primeiramente, nós iremos falar um pouquinho sobre Boaventura de Banho-Régio, conhecido como São Boaventura. Ele é um dos mestres do pensamento escolástico, isto é, aquele pensamento que se desenvolve nas escolas, melhor dizendo, nas universidades medievais. Lembremos que a universidade é uma instituição que surgiu justamente na Idade Média, na passagem do século XII para o século XIII. Surgiu da reunião da corporação de aprendizes e mestres que se dedicavam às artes liberais, ao estudo também da teologia, ao estudo da medicina, do direito, etc. No estudo das artes liberais estava articulado o estudo da filosofia. E é justamente este estudo que era propedêutico, isto é, introdutório a todos os demais estudos na universidade medieval. A ideia era de uma universidade dos estudos, ou seja, de uma reunião articulada, unitária dos estudos, das artes e das ciências que iriam ser estudadas ali. Também esta ideia de reunir uma espécie de corporação, de guilda, de artesãos de um saber cuja arte é um saber produzir textos, é um trabalho, portanto, intelectual, mas que tem a mesma dinâmica do trabalho artesanal, do trabalho manual. Então, para os medievais, tanto o trabalho manual quanto o trabalho intelectual precisava ter o mesmo modo do trabalho artesanal. E nas universidades, o método escolástico tem justamente esse caráter de um trabalho artesanal. Então, os mestres são mestres de obras, por assim dizer. São mestres artesãos do pensamento. E os estudantes são aprendizes desta artesania do pensamento. Esse é o espírito um pouco das universidades nascentes na Idade Média. Bem, a gente chama o estudo que se desenvolve nas universidades no século XIII em diante, justamente de escolástica, embora possa se classificar também outros mestres anteriores às universidades como escolásticos, aqueles que ensinaram nas escolas monacais ou escolas dos cônegos ou escolas das catedrais anterior ao surgimento das universidades. Tudo isso é uma característica da filosofia
medieval latina, o fato de ela estar inserida no ensino das escolas, no ensino das universidades. Então, o sentido de escolástica vem justamente de escola, né? A palavra escola vem do grego skolé, que significava ócio. O oposto do ócio é o negócio, não ócio. Em grego, aeskolia. Skolé, ócio, quer dizer não simplesmente o não trabalho, né? É um trabalho, é uma dedicação, é um esforço diferente do trabalho, da dedicação do negócio. Né? Enquanto que o negócio, né, que é o âmbito das chamadas artes mecânicas pelos medievais, ele tem em mente sempre a produção daquilo que é útil imediatamente para a sobrevivência do homem, o ócio tem em mente a produção daquilo que ultrapassa o interesse imediato dessa utilidade para a sobrevivência. Para os gregos, o ócio seria o ponto alto da vida humana, né? Não só a festa, não só o lazer, né? O culto, o teatro, né? Mas também a filosofia, ela fazia parte dessa dimensão do ócio, isto é, de um saber livre e criativo. Né? Para os gregos, o ócio é justamente a dedicação à criação de novos caminhos, né, do espírito humano, enquanto que o negócio opera com aquilo que já está dado, constituído, o ócio opera com uma criação de novas possibilidades para o mundo humano. Então, desse espírito, digamos, da escolé, surgiu as escolas e surgiu a escolástica na época medieval. Então, São Boaventura, como Tomás de Aquino, como João Duns Scotus também, né, pertencem a este tempo que nós chamamos da escolástica medieval. Né? Então, nós vamos falar agora sobre a vida de Boaventura. Ele nasceu num lugarzinho chamado Bagno Regio, uma cidadezinha que está entre Orvieto e Viterbo, no interior da Itália. Quanto à data de nascimento, até certo tempo se considerava que ele teria nascido em 1221. Hoje já se tem como mais sólida a hipótese de que Boaventura teria nascido em 1217. Portanto, estaríamos ali na segunda ou terceira década do século XIII. Boaventura fora filho de um médico chamado João de Fidanza e ele recebeu esse mesmo nome do pai, João de Fidanza de Castelo, só que mais tarde ele ficou sendo conhecido como Boaventura. Conta-se que na infância ele tinha tido uma grave enfermidade e a mãe, Dona Ritella, ela fez uma promessa a São Francisco e, graças a esta oração, Boaventura ficara curado. E, por essa cura obtida pela intercessão de São Francisco, veio essa expressão, uma boa ventura. Tá? Quer dizer, algo que veio trazendo um bem, uma boa ventura. Tá?
Então, esse é o nome com o qual João de Fidanza ficou conhecido, né, e passou para a história. Ele fez os seus primeiros estudos na sua terra natal, no convento dos franciscanos. Entre 1232 e 1235 e 1242, Boaventura foi aluno da Faculdade de Artes em Paris. O que seria essa Faculdade de Artes? As artes são aqui as artes liberais. 7 artes compunham as artes liberais. As artes do trivium e as artes do quadrivium. Trivium quer dizer 3 caminhos, não? Ou um caminho tríplice, que são as artes que estudam a linguagem. Ou seja, a gramática, a dialética e a retórica. Então, o jovem, quando entrava para a universidade, antes de fazer qualquer faculdade, ele tinha que fazer os cursos da Faculdade de Artes. Então, o começo do ensino superior universitário era justamente o estudo dessas artes, o estudo do trivium, que era o estudo da linguagem. A ideia é que, para alguém poder aprender o que quer que seja, ele tem que aprender a se relacionar com a linguagem, aprender o uso da linguagem, né? Então, a gramática, a dialética e a retórica é aquilo que concede ao homem a capacidade do uso da linguagem. A gramática para ele bem se expressar, a dialética para ele bem discutir e argumentar, né? E a retórica para ele conseguir discorrer de uma maneira a persuadir, né, os seus ouvintes daquilo que ele quer propor. As outras artes, as 4 artes restantes, chamadas as artes do quadrivium, das 4 vias ou do caminho quádruplo, né, são as artes relacionadas com os saberes matemáticos. São a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, né? Então, essas artes que estavam voltadas não tanto para o verbum, para a linguagem, e sim para a res, para as coisas, para o mundo, o conhecimento do mundo via o conhecimento matemático. Então, se estudava essas 7 artes, né, liberais. Essas artes são distintas das chamadas artes mecânicas, que são aquelas artes, aqueles saberes produtivos úteis, necessários para a sobrevivência do homem, como, por exemplo, a agricultura, o pastoreio e a criação de animais, né? A produção das vestes, a produção das armas e dos instrumentos de trabalho, na metalurgia, por exemplo, a arte da navegação, do comércio, do transporte, né? E assim por diante. Então, essas artes que eram aprendidas, digamos assim, na própria praxis, no próprio exercício delas, né, tinham o seu modo de aprendizagem. O aprendiz se tornava um discípulo e ia aprendendo no próprio fazer, né? Mais ou menos assim também, mas as artes chamadas liberais, elas tinham outro cunho do que essas artes chamadas mecânicas, né? A palavra mecânico vem do verbo grego mekané, que tem a ver, da palavra grega mekané, que nos remete ao verbo mekanomai, se não me engano, que quer dizer projetar. Então, as artes têm a ver com o saber projetivo, criativo, né?
projetivo, as artes mecânicas, aquelas que projetam coisas que são úteis para o homem. As artes liberais, quer dizer, aquelas artes livres, né? Livres, aquelas artes que ultrapassam a dimensão das coisas necessárias imediatamente para a sobrevivência do homem, né? Então, nas escolas se estudavam as artes liberais. Então, Boaventura, seguindo este currículo do estudo medieval, ele, entre 1235 e 1242, ele faz justamente este curso de artes liberais. Ora, esses cursos das artes liberais estavam justamente articulados, impregnados, determinados pelo estudo da filosofia. Portanto, fazer o curso de artes liberais era fazer filosofia. Ora, isso quer dizer que, para os medievais, todo o estudo universitário tinha como base, como eixo, justamente o estudo da filosofia, que ia articulando o estudo da linguagem e o estudo matemático e do mundo, né? Então, nós temos esta característica, né, da importância da filosofia no estudo universitário, no estudo acadêmico. Hoje nós pensamos que a filosofia precisa ser acadêmica, né? No entanto, talvez a ideia originária era o contrário, que o acadêmico, o estudo acadêmico tinha que ser filosófico, né? Um estudo tanto mais acadêmico e superior, quanto mais articulado filosoficamente ou articulado com a filosofia ele é, né? Então, é uma visão um pouco diferente da nossa, né? Bem, nesse tempo, no estudo da filosofia, uma marca é o advento da filosofia greco-árabe, né? Justamente e principalmente o estudo de Aristóteles, com textos autênticos e também textos não autênticos que chegaram ao mundo latino através, sobretudo, dos árabes, né? Então, Aristóteles vinha acompanhado também de textos árabes, né? De comentadores árabes, como Averroes, que é o comentador por excelência, Avicena, Al-Farabi, Al-Kindi, etc., né? Então, o século XIII, a partir do século XII já, nós temos este acontecimento de que os textos que provinham do mundo árabe, os textos de Aristóteles e os textos dos comentadores árabes, eles se tornam muito importantes no estudo da filosofia e mesmo também no estudo da teologia. Já que antes mesmo por exemplo, em Paris, né, os teólogos são os primeiros a se apropriar e explorar os textos aristotélicos, né, embora com um pouco de reticência ao início, sobretudo em relação aos textos de filosofia da natureza e da metafísica, né? Quanto aos textos lógicos, não havia tanto problema, os textos éticos também não tanto, né? Mas, não obstante essa reticência, essa reserva inicial, em pouco tempo, o estudo de Aristóteles passou de suspeito ou proscrito para prescrito e bastante apreciado na filosofia, nas escolas, nas universidades do século XIII. Bem, entre 1243 e 1248, Boaventura estudou teologia, né, tendo como mestre Alexandre de Ales, então o mais famoso professor da universidade e que pouco antes, para admiração geral, ingressara na ordem franciscana.
movido pelas vivências de infância e pelo exemplo do seu professor, Alexandre de Ales, Boaventura, então, entrou para a Ordem de São Francisco de Assis e se fez frade. Cumpridas as exigências curriculares em 1248, tornou-se bacharel em estudos bíblicos, o primeiro grau da vida docente de então. Nós temos, por exemplo, os comentários de São Boaventura ao Evangelho de Lucas, que fez parte dessa formação dele de bacharel bíblico. Em 1250 passou a bacharel sentenciário, isto é, autorizado a comentar em aula os livros das sentenças de Pedro Lombardo. Durante os 4 anos que se seguiram, Boaventura redigiu a parte mais importante de sua obra, os comentários às sentenças, que ocupam 4 dos 9 volumes de suas obras completas. Mais do que um simples comentário, surge uma obra original, pois o texto de Pedro Lombardo serve-lhe de fio condutor para a alta especulação pessoal e original. O que se nos depara é, na verdade, uma série impressionante de verdadeiras dissertações ou tratados sobre os mais diversos temas filosóficos e teológicos. Estou seguindo aqui a apresentação da vida e da obra de Boaventura, feita na introdução aos escritos filosóficos teológicos dele e de autoria de Luiz Alberto de Bono. Então, o estudante ele fazia os cursos de artes, os cursos teológicos. Então, ele, na sua formação para se tornar doutor, ele já atuava como docente. Primeiro, ele ensinava comentando os livros bíblicos. Depois, ele ensinava comentando o livro das sentenças de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo é um autor do século XII, ligado a Pedro Abelardo, outro grande autor do século XII, e ele reuniu as sentenças, digamos, os pareceres dos grandes padres da Igreja, dos mestres e doutores da tradição do cristianismo, a respeito dos pontos-chave da teologia cristã. Então, desde Alexandre de Ales, as pessoas que queriam se tornar doutoras em teologia, elas tinham que passar por um tempo ensinando, comentando essas sentenças compiladas, recolhidas por Pedro Lombardo. Os comentários não tinham o caráter de uma mera exposição exegética, digamos assim, né? Mas os comentários eles eram oportunidades, ocasiões, ensejos para que o novo, digamos, intelectual que estava aparecendo ali, para que ele fizesse as suas indagações, as suas investigações, apresentasse as suas próprias teses, as colocassem à prova num debate dialético, né? Demonstrasse sua razoabilidade, etc. Bem, então nós temos esta formação de Boaventura em Paris. Ele está sob a égide de Alexandre de Ales. Alexandre de Ales foi já um dos primeiros grandes mestres da Universidade de Paris e já em idade bastante madura, ele resolveu entrar para a Ordem dos Frades Menores, a Ordem Franciscana. Então, este exemplo de Alexandre de Ales também tocou bastante ao jovem Boaventura. Além de Alexandre de Ales, ele teve como mestres franciscanos João de Parma e Ricardo de Cornualha, né?
Provavelmente Boaventura também teria frequentado os cursos de mestres dominicanos, como Hugo de Sancher e Alberto Magno. Então, Alexandre de Sales, ele organizou toda uma equipe de estudiosos franciscanos e, sob sua égide, foi produzida a Suma Teológica de Alexandre de Sales. Né? É uma obra coletiva que leva, no entanto, a marca do espírito desse mestre Alexandre de Sales, a quem Boaventura tanto prezou. Né? Nos seus escritos posteriores, Boaventura dizia que queria simplesmente continuar a obra de Frei Alexandre. Bem, em 1254, Boaventura atinge o auge da carreira universitária ao obter o título de Magister, mestre, equivalente ao atual de professor titular. Nesta condição, dirigiu algumas disputas solenes, as Questiones Disputate, como eram chamadas. Mas sua atividade foi interrompida abruptamente em 1257, ao ser eleito superior geral dos franciscanos, no mês de fevereiro. Foi indicado para o cargo por unanimidade dos eleitores, embora não tivesse tomado parte no capítulo geral. Contava, então, 39 anos de idade. Então, as questões disputadas, elas são textos que nascem dos exercícios de debates entre os mestres universitários. Né? Os mestres das universidades, eles tinham momentos solenes de debates, como, por exemplo, na época do Natal e da Páscoa. Né? Então, um debate entre os próprios mestres. Havia também debates mais ordinários que o mestre organizava com os seus alunos, punha os seus alunos para debater. Né? Então, dessas atividades surgiram esse gênero literário chamado de questões disputadas. Havia também questões que eram disputadas, debatidas de uma maneira, digamos, de improviso. Né? Essas questões, elas seriam chamadas de questiones quodlibetales. Quodlibet significa a respeito de qualquer coisa que se agrade ou que se decida discutir. Né? E tinha esse caráter de ser uma discussão de repentistas do pensamento, se é que podemos nos expressar assim. Bem, o título de doutor foi concedido no mesmo tempo a Boaventura e também a Tomás de Aquino. Boaventura franciscano e Tomás de Aquino dominicano. Naquele tempo havia um litígio entre os mestres seculares da universidade e os frades chamados mendicantes, os frades franciscanos e também os dominicanos. Então, foi preciso que tanto Tomás de Aquino quanto Boaventura, que eram colegas e amigos na mesma época, escrevessem textos, né, em defesa do modo de vida dessas ordens mendicantes. Né? Boaventura escreve justamente também questões disputadas sobre a perfeição evangélica, né? Por este tempo. E também Tomás de Aquino vai procurar se engajar na defesa destas ordens. Bem, havia uma resistência quanto
a dar título de doutor, de magister, né, aos frades destas ordens. Foi somente pela intervenção do Papa Alexandre IV que os títulos de doutor passaram a ser dados para os frades dessas ordens mendicantes, franciscanos, dominicanos. Então, é com isso que Boaventura e também Tomás de Aquino recebem o título de magister, né? O título que equivaleria para nós ao título de doutor. Bom, mais tarde, Boaventura vai continuar a defesa dos franciscanos, escrevendo uma apologia dos pobres, Apologia Pauperum, para enfrentar a Gerardo de Abbeville, que era um desses inimigos das ordens mendicantes. Bem, então o ofício de mestre e de mestre regente de Boaventura não durou muito tempo. Também Tomás de Aquino foi feito mestre regente ali em Paris, né? Tinha o Studium dos franciscanos, o Studium dos dominicanos, né? Tomás foi mestre regente do Studium dos dominicanos e Boaventura mestre regente do Studium dos franciscanos. Em 1257, portanto, 2 anos ou mais ou menos depois de receber o título de magista, Boaventura foi eleito no capítulo geral, na Assembleia Geral dos Franciscanos, ministro geral, quer dizer, aquele que tinha a responsabilidade de ser o chefe, o condutor da ordem, o regente da ordem. Bem, mesmo que ele fosse muito jovem, né, 39 anos aproximadamente, e não estivesse presente nessa reunião, nesse chamado capítulo geral, ele foi, então, eleito ministro geral, sob a indicação de Frei João de Parma. Provavelmente teria sido seu professor também, né? João de Parma renunciou ao cargo em meio a uma grave crise provocada pelo fato de ele ser simpatizante do joaquinismo, né? Ou seja, a doutrina, a visão do místico e profeta calabrês, o abade Joaquim de Fiore. Então, as concepções do abade Joaquim de Fiore penetraram na ordem franciscana e João de Parma era simpatizante desta tendência, né? Esta visão, ela era uma visão das Sagradas Escrituras e da história, né? A ideia de que é possível, né? Digamos assim, uma leitura das Sagradas Escrituras em que se vê a presença do Antigo Testamento no Novo Testamento e do Novo Testamento no Antigo Testamento. Algo parecido com aquilo que Agostinho entendia. O Antigo Testamento está desvelado no Novo Testamento, né? O Novo Testamento está latente, velado no Antigo Testamento, né? Mas, embora, digamos assim, Agostinho e os demais padres da Igreja primavam por uma interpretação, sobretudo alegórica, né? Joaquim de Fiore pretendia ter alcançado um método de perceber as concordâncias bíblicas entre o Antigo e o Novo Testamento, que iriam não tanto pela direção da alegoria, né? Mas sim pela direção da literalidade. Esse é o método da concordância que Joaquim de Fiore pretendia ter descoberto, né? Além disso, Joaquim de Fiore tem uma concepção da história, né? Trinitária, de que
o tempo do judaísmo, o tempo antes de Cristo, era o tempo do Pai, né? O tempo do Novo Testamento, da Igreja nascente, era o tempo do Filho, e depois viria um tempo novo, um tempo de renovação da cristandade, em que o cristianismo alcançaria uma, digamos, uma espiritualidade mais intensa, despojada das condições materiais, da riqueza, do poder, etc. Então, esse novo tempo seria o tempo do Espírito. E Joaquim de Fiore pretendia, digamos assim, ele achava que esse tempo novo do Espírito, de uma purificação e de uma elevação espiritual do cristianismo estava por chegar, né? Então, nas suas leituras do Apocalipse, Joaquim de Fiore comentava daquele anjo que traz as marcas do Deus vivo, que anuncia o Evangelho eterno, né? Então, muitos dentro do franciscanismo, muitos frades dentro do franciscanismo entenderam que esse anjo que traz as marcas do Deus vivo era Francisco de Assis. Essas marcas seriam os estigmas que Francisco de Assis recebeu. E depois eles entendiam também que era preciso anunciar esse evangelho eterno, que era preciso, eles pensavam, como muitos franciscanos pensavam, e outros movimentos heterodoxos, como os dos valdenses, por exemplo, pensavam, era necessário que o cristianismo passasse por uma transformação evangelista, digamos assim, né? Um retorno ao evangelho, de uma tal maneira que a igreja, a cristandade, se despojasse de toda a sua força baseada no poder, né? No poder de dominação, no poder de mando, comando, né, que a igreja tinha, em grande parte numa tensão com os poderes do imperador, com os poderes dos reis, né, e dos senhores feudais, né, mas também uma igreja que fosse pobre, tá? Uma igreja que fosse despojada do poder e da riqueza. Então, o movimento franciscano surge justamente em torno dessa fermentação do evangelismo medieval, né? São Francisco surge neste contexto do retorno ao evangelho, apenas que São Francisco, digamos, ele se mantém no interior da instituição da igreja e no interior da ortodoxia da igreja, né? Mas, digamos, muitos frades franciscanos, inclusive o ministro-geral, João de Parma, né, tinha esta visão joaquimista que, em muitos pontos, ia levando a certas posições que entravam em conflito com a cúria romana, com os poderes instituídos pela igreja, né? Então, o João de Parma foi obrigado, praticamente pelas circunstâncias, a renunciar ao cargo, e ele indicou Boaventura, seu ex-aluno, para ser o novo ministro-geral, e Boaventura foi eleito ministro-geral, né? Então, com a presença, inclusive, do Papa Alexandre IV nesta reunião, neste capítulo, Boaventura, então, foi chamado a exercer este cargo de superior dos franciscanos, isto é, ministro-geral, né? Bem, nesta altura, Boaventura tem a tarefa de ser administrador da Ordem dos Frades Menores, né? Isso trazia graves responsabilidades, os problemas do joaquimismo, as controvérsias sobre o ideal de pobreza, sobre o papel dos estudos, não é? Tudo isso
trazia uma série de desafios ao ministério de Boaventura, né? Boaventura enfrentou o joaquimismo com um processo contra o próprio João de Parma, que fora seu professor e que o indicara para ser ministro-geral, e Boaventura procurou contornar as tensões entre as várias tendências da ordem franciscana, escrevendo a legenda maior e a legenda menor sobre São Francisco. É então que se autoriza queimar os outros textos sobre São Francisco, né? E esse texto fica sendo o texto oficial, a versão, digamos, oficial sobre São Francisco de Assis, né? E a organização institucional da Ordem Franciscana vem com as chamadas Constituições de Narbona, né? Já que havia tantas disputas interpretativas sobre a regra e sobre o testamento de São Francisco, né? As Constituições de Narbona vieram, digamos, colocar uma ordem institucional, digamos, um padrão, né, da institucionalização da ordem franciscana. Então, isso se realizou graças a São Boaventura, né? Bem, São Boaventura, ele manteve a sua residência em Paris e muitas vezes, neste tempo, ele interveio intelectualmente na universidade, além de fazer as suas viagens a pé por toda a Europa, né, sobretudo na Itália, na França, na Alemanha e na Espanha. Boaventura considerava que havia uma semelhança entre a ordem franciscana e a igreja que surgiu com pessoas pobres, simples, humildes, pescadores e outras gentes do povo, né? E depois recebera no seu seio grandes homens de cultura, de saber, filósofos, né? Oradores e tudo mais. Então, da mesma maneira que aconteceu com a igreja nos primeiros tempos, estava acontecendo também com a ordem franciscana, no entendimento de Boaventura, né? Ela surgiu com frades simples, iletrados, né? E depois ela foi recebendo também grandes mestres, doutores, intelectuais das universidades, e Boaventura via nisso não uma decadência, uma traição, digamos, do ideal primitivo, mas ele via nisso uma evolução positiva, inclusive com um desígnio divino. Bem, Boaventura, depois, ele justamente quando ele é ministro-geral que ele escreve, então, o itinerário da mente para Deus. Nós vamos ver, na próxima vez, o surgimento desta obra. Depois de ministro-geral, ele foi nomeado cardeal de York, na Inglaterra, mas conseguiu tornar sem efeito essa nomeação. Sua fama era tal que em 1271 os cardeais, que há mais de 2 anos encontravam-se reunidos sem conseguir entrar em acordo para a indicação de um novo Papa, pediram a ele que lhes apontasse um nome. Indicado e eleito foi Gregório X. Este, em 1273, com um texto muito elogioso, mas que não permitia escusas, nomeou Boaventura cardeal de Albano. Conta-se que os legados pontifícios encarregados de entregar-lhe o chapéu e as insígnias cardinalícias encontraram-no no convento de Mugello, perto de Florença, lavando pratos. Responsável pela organização do Concílio de Leão, faleceu durante o mesmo concílio, em 15 de julho de 1274,
devido ao excesso de trabalho. Poucos meses antes, a caminho do mesmo concílio, em Fossa Nova, na Itália, passara para a melhor vida o seu colega Tomás de Aquino. Os dois morrem no mesmo ano, os dois que tinham alcançado juntos o título de doutor, que tinham sido colegas de estudos e de ensino, eles morrem no mesmo ano. Embora amigos, eram também divergentes no seu modo de pensar, a integração entre a filosofia e a teologia, e divergentes também em outras teses escolásticas. Bem, então, com isso nós encerramos a aula de hoje. Na próxima vez, vamos tratar sobre este tema, esta obra que é o Itinerário da Mente para Deus. Até a próxima vez. Obrigado pela atenção e pela paciência de vocês.